É um prazer estar aqui novamente para falarmos do projeto Pensar e Fazer Arte, que nasceu dentro do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, liderado pela professora Ivani Fazenda, do curso Educação Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É um projeto que utiliza o cinema, a literatura, a ópera ou qualquer outra manifestação artística a fim de proporcionar à audiência um resgate do humano. Nós temos aqui hoje, e falando em humano, nós temos aqui hoje a professora Sônia Albano de Lima, que vai nos falar mais adequadamente sobre a música dentro do projeto. Sônia, é um prazer tê-la aqui conosco e eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, o que você faz e qual é a sua atividade acadêmica principal. Eu estou no GEP, a convite da professora Ivani Fazenda, desde 2002. E eu sou uma das poucas musicistas que tem dentro do GEP. O meu interesse, quando eu entrei no GEP, foi de estar relacionando a música com a interdisciplinaridade. Nesse sentido, eu fiz vários livros, artigos científicos que mostram essa relação da música com a interdisciplinaridade e leciono na Unesp também interdisciplinaridade e educação musical e oriento as teses que são levadas para essa perspectiva. O projeto Pensar e Fazer Arte é uma extensão do GEP, né? E quando você me convidou, eu tive o maior prazer em participar dele, porque eu vi uma importância muito grande na formação de um público que não era musicista, que não conhecia música, mas que poderiam ser os futuros apreciadores musicais. E isso eu acho importantíssimo. É sempre bom plantar a semente. Certo. E o GEP proporcionava essa abertura porque nós tínhamos essa possibilidade de estar discutindo um projeto artístico sob várias perspectivas, né? A perspectiva sociocultural, a perspectiva antropológica, sociológica, musical, artística propriamente dita, porque lá nós convivemos com várias áreas de conhecimento. E por viver com essas áreas de conhecimento, nós temos essa possibilidade de estarmos discutindo interdisciplinarmente esses aspectos. Isso não é um dado novo. Por exemplo, a USESP tem utilizado muito a formação do público em todos os seus espetáculos. Atualmente, eles têm feito, antes dos concertos, aulas onde ensaios, né? Ensaios onde tudo é explicado. Onde se explicam a obra, sim, o estilo, o compositor, que época foi abordado. Por exemplo, nós temos também muito insistentemente programas artísticos cada vez mais volumosos. Tudo isso com a intenção de formar um público apreciador de arte. Isso é um dado importante. Muito importante. Muito importante. E até mesmo na academia nós estamos vendo pessoas que estão pesquisando sobre formação de público. Então não é um dado assim pejorativo, é um trabalho que está se estendendo. É um trabalho de pesquisa. É um trabalho de pesquisa, um trabalho que está se estendendo e em prol da educação. E no GEP nós trabalhamos uma educação bastante inusitada, onde se preocupamos muito com o humano, com a integração do indivíduo, com os processos de inclusão. Então, eu vi esse projeto com muita felicidade, diria, não? E quantas vezes você já atuou no projeto? Eu atuei em 2 espetáculos, né, duas apresentações artísticas, na Traviata e em
Macbeth. Inclusive, Macbeth foi uma coisa que você teve uma certa reticência para apresentar essa ópera, porque Macbeth é uma ópera muito funesta, muito lúgubre. Maldita. O próprio Verdi chamava de ópera maldita. Ópera maldita, porque ela apresenta um traço humano que realmente ninguém gosta de tocar, que é o poder desmedido e a ambição. Onde não há ponto de luz. Onde não há ponto de luz. A ópera é muito complicada, realmente. Sim. Ela apresenta áreas de difícil memorização. Aquele ambiente é um ambiente, diria, funesto. Né? E isso nós tivemos que fazer várias reuniões. Muitas reuniões, eu me lembro para discutirmos qual seria a melhor estratégia de, num espetáculo de 3 horas, nós promovermos uma leitura interdisciplinar do cinema, do teatro propriamente dito, de Shakespeare. E da ópera. E da ópera. Então, isso foi muito complicado. Nós chegamos a um bom senso e em 3 horas conseguimos promover essa leitura triádica, eu diria, né, do cinema, da ópera e do teatro. Foi um trabalho muito bom, Traviata também, um trabalho belíssimo. Né? E isso nós apresentamos em vários locais. Né? Isso que eu vejo inclusive uma riqueza. Para escolas, né? Eu inclusive vejo uma para riqueza, escolas de primeiro e segundo grau. Eu acho muito rico esse projeto, porque nós podemos apresentar nas universidades, nós apresentamos na Livraria Cultura, apresentamos nos consulados, nas escolas. Sim. Então, você promove esses espetáculos e vai formando apreciadores musicais em vários locais. E você poderia falar um pouco da importância desta temática para a contemporaneidade? Eu vejo toda a importância na cotidianidade. Porque o homem ele não sabe conviver com o poder e com a ambição. E o homem, durante 20 séculos, que nós estamos no cristianismo, ou 21 agora, ele trabalha para fazer o bem, para promover o bem. E é difícil o homem aceitar que existe o mal. Né? E o poder desmedido é uma contingência humana. Né? E isso está em todos os... Nós temos essa situação convivendo em toda a sociedade, na política, a forma como o homem lida com a natureza, a forma como a economia condensa todas as... Isso é uma temática muito atual. O homem em objeto, né? Um objeto... E junto com a ambição e o poder desmedido, o homem sente um sentimento de culpa muito grande. Né? E isso em Macbeth está muito bem retratado, tanto nos textos de Shakespeare, como nas áreas. Nós temos a área do sonambulismo, da Lady Macbeth, que é um verdadeiro sentimento de culpa que ela carrega. É tanta culpa que ela tem, que ela chega a se transformar e ficar louca. Temos também em Macbeth, quando ele não dorme mais, devido ao sentimento de culpa de ter feito o assassinato. O sono desapareceu de minha vida completamente. Justamente. Então, nós temos textos assim importantíssimos dentro da ópera e do teatro de Shakespeare que são atualíssimos. Você pode ter aquela linguagem daquela época, mas nós estamos vivendo o mesmo momento e eu tenho a impressão que vamos viver esse momento a vida inteira. Tanto é que temos uma justificativa até na Bíblia, quando Jesus Cristo é crucificado e ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Isso é uma prova de que Jesus Cristo conhecia a fragilidade humana, nesse sentido de estar justamente mostrando como o homem não sabe conviver com a infantilidade dele, não é? Que isso é ser infantil. Não é? E por que a ópera e não a música instrumental ou vocal?
É porque a ópera, ela é um super espetáculo, eu diria. A ópera tem um componente popular e palpável que não existe em outras áreas, em outros gêneros musicais. No Lied, por exemplo. Por exemplo, nós teríamos o Lied, os poemas sinfônicos. O poema sinfônico também está pautado, é uma forma orquestral que também está pautada no texto, em congruência com a música. Mas ele não tem a visibilidade que a ópera tem, né? Os líderes também são maravilhosos, mas eles são mais maravilhosos para os musicistas. Para os musicistas e para os admiradores da poesia. Justamente. E eles perderam também a importância, alguns textos perderam a importância que tinham. Porque, por exemplo, você vê alguns líderes de Schubert, aquele texto, aquela poesia, ela deixou de ter aquela função que ela tinha na época em que foi composta. Isso não quer dizer que eles deixem de ser eles têm lindos. A sua lindos. Eles têm a sua poética, eles têm o seu valor, mas a ópera ela é mais popular, ela abrange um número de pessoas maior. E então E o lúdico na ópera, né? Quer dizer, como você pode ser transportada. Não, eu diria que a ópera também, ela, além da música, além do cenário, ela trabalha com várias áreas artísticas. Então, nós temos arquitetura, nós temos cenário, nós temos drama, nós temos... E ela é meio que sinestésica, porque você vê, você ouve, você vê o texto falado, você tem uma participação maior. Então, tudo isso faz da ópera uma super área, né? Uma arte mais genérica, mais universal. Ela tem esse cunho universalista, né? E que usa de todas as outras formas. Sim, manifestações artísticas. Nós tivemos várias coisas. Por exemplo, nós tivemos a cantata, temos o Ballet de Cour também, que foi eu diria, um precursor da ópera. A Camerata Fiorentina. A Camerata Fiorentina, que tentou adaptar o texto musical ao texto verbal, resgatando os textos dos gregos, da tradição grega. Mas isso eu considero que, mesmo assim, a ópera ela tem uma amplitude maior. Sim. E o que você sentiu da sua participação na Traviata, especificamente? A minha participação na Traviata, ela foi mais musical do que propriamente interdisciplinar. Porque a Traviata ela é uma ópera mais... Você tem mais lirismo, você trabalha com o cotidiano, com um tema mais comum. E de uma beleza. E ela tem trechos musicais que são muito bonitos. Então, eu, como uma musicista, não conseguia me afastar do texto musical. Eu fiquei mais presa ao aspecto musical. Mas você, com a sua habilidade, conseguiu trazer o Espartaco, falando sobre o aspecto psicológico. E a Mara falando sobre sexualidade, falando sobre a vida adúltera. Enfim, você mesmo trazendo um exemplo do cinema para a ópera. Então, ela tomou uma outra dimensão, né? Sim. Eu pensei mais realmente na parte musical. E quais são as outras apresentações que você tem na cabeça? Bom, eu já conversei com você várias vezes. Penso muito em realizarmos o espetáculo My Fair Lady. My Fair Lady, Big Maiden, Bernard Shaw. Justamente. E Persona. Onde nós vamos adaptar a palavra ao texto, a música e também trazer esse processo de inclusão que é a My Fair Lady, que era uma florista e passa a conviver com
um senhor que quer deixá-la uma dama. Então, eu acho esse tema também um tema bastante importante para ser discutido na atualidade. E Persona, onde você retrata a dubiedade do ser humano, não é? O bem e o mal, o justo e o injusto, o silêncio e a agonia, enfim, todos esses. Duas tarefas. São duas tarefas amplas, Amplas, mas eu vejo que. Mas que sairão. Sim, sairão. Mas o JEP, ele conseguiu, nesse projeto Pensar e Fazer Arte, introduzir várias áreas de conhecimento, né? Então, por exemplo... Trabalhando juntas e harmonicamente. Justamente. Então, nós tivemos não só a ópera, mas nós tivemos também um exemplo de culinária tivemos a biodança, tivemos a espiritualidade. A espiritualidade, que é um tema que está sendo muito utilizado na atualidade. Da educação, principalmente. E que a educação ainda tem uma certa reticência para estar produzindo isso, né? Sim, porque foge daquela foge do cartesianismo, toda essa então coisa, é impossível. Né? Então eu vejo com muitos bons olhos esse trabalho que está sendo realizado. Eu acho bom a abertura, não só ópera, não só teatro, não só cinema, mas introduzir várias áreas de conhecimento. E sempre com esse objetivo de pensar e fazer arte, né? Que é o que nós fazemos mais, né? Você lembra de alguma repercussão, de alguma reverberação por parte das audiências com relação aos dois espetáculos apresentados? Eu vi esse diálogo com a plateia no final da apresentação de uma riqueza incomensurável. Você podia comentá-los, por favor? Sim, claro, porque nós percebíamos nas perguntas que eram feitas para os palestrantes eles mesmos incorporavam aspectos daquela leitura triádica, né? E eles conseguiam transportar aquelas cenas que eles ouviram para a vida real. Então, nós tivemos aquela enfermeira em Macbeth. Aquela enfermeira em Macbeth. Que foi em Campinas. Foi em Campinas, ela falou, olha, eu acabo de vir de um hospital e presenciei essa cena. Quer dizer, havia uma integração, as pessoas participavam do espetáculo, trazendo experiências que estavam vivendo naquele momento. Isso é maravilhoso, né? E também haviam, por exemplo, no próprio JEP, nós tivemos depoimentos muito claros de pessoas que perceberam a diferença entre a ópera, o teatro e o cinema. Sim, as diferentes linguagens. As diferentes linguagens. E como nós manobramos com as três diferentes... E como nós manobramos. Então, por exemplo, a música retratando o patriotismo quando o rei foi morto, foi assassinado. Sim, no Concertato de Verdi. O Concertato de Verdi. Não precisávamos traduzir para eles saberem que aquilo era um exemplo muito flagrante de patriotismo, de injustiça social. Onde a própria assassina, a própria Lady Macbeth, a Lady Macbeth canta como se fosse assim, como se ela estivesse freira, muito puríssima. Penalizada. O maior exemplo disso é Maria Callas cantando o Concertato, cuja voz é assim angelical, quando ela própria ajuda o marido, né, confirma a morte do rei. E é interessante também, na ópera, como fica transparente a partir do texto musical a sagacidade, a artimanha que ela usava para esconder dela mesma a maldade que ela tinha no coração. Sim. Então, isso fica muito presente no texto musical, porque é uma expressão muito poética da ópera, e isso não acontecia no cinema, porque no cinema você trabalha mais com a palavra e com a luz. E com a participação dos atores, né? Não fica tão... As tensões melódicas e harmônicas na ópera
elas soltam melhor a sensibilidade do leitor, do ouvinte. E isso ficou muito presente, nós tivemos depoimentos nesse sentido, né? Eu gostaria que você explicasse também, Sônia, os tons graves de Macbeth. Por que os tons graves com áreas assim pesadíssimas? Porque não são áreas para a gente memorizar, Não, entende? não são áreas. Não são áreas que nem uma Macbeth Traviata, por exemplo. é uma ópera complicada. Muito complicada. Justamente porque ela traz esse sentimento ruim do homem, né? Então, Verdi foi muito criticado. Foi muito criticado. Quando ele Inclusive apresentou. por não conhecer Shakespeare como deveria. E ele conhecia muito bem. Muitíssimo bem. Mas, justamente, não dava para ele ter um outro comportamento nessa ópera, né? E o povo estava, por exemplo, quando foi a estreia da Traviata, a primeira audição da Traviata, Verdi também teve que modificar o cenário, porque ele havia trazido para a realidade da época e teve que transportar para a aristocracia. E veja como é importante a ópera. A ópera ela tem esse componente de participação do povo. Hoje nós estamos trabalhando com um repertório operístico do passado, mas as óperas eram feitas pelos compositores da época. E o povo participava disso, criticava, e a ópera era um acontecimento social enorme. Exatamente. Quando o Verdi compôs La Donna e Mobile, ele falou assim para um dos seus amigos: não se assuste não, daqui a uma semana a Europa inteira estará assoviando. Justamente. Exatamente. Tudo acontecia em volta, entornando uma ópera. Então, por exemplo, a cidade progredia, porque eles criavam pontos turísticos. Havia um sistema de cotas. Quando a ópera deixou de ser do palácio para o teatro público, ela teve uma crescência enorme. Por quê? Porque em Veneza, principalmente, em naquela Veneza, área, eles trabalhavam com o sistema de camarotes. Exatamente. Todas as classes sociais participavam Exatamente. da ópera. Não estar na ópera era uma coisa muito ruim. Tudo, a cidade parava dentro daquele espetáculo operístico. E a aristocracia ganhou muito dinheiro com a ópera. Sim. Porque esse sistema de camarotes foi feito, inclusive, privilegiando a aristocracia. Então... Porque não era pago. Não era pago. Só depois, quando começou a crescer, os grandes teatros começaram a crescer justamente. também, porque havia muitas pessoas querendo assistir. E era uma participação coletiva. Coletiva, mesmo, né? Exatamente. E isso fica muito claro, né? Essa circularidade cultural da ópera. Ela veio dos dramas populares, ela veio dos autos religiosos. Da própria literatura. Ela veio num anonimato. Sim. Depois o clero se apossou para realizar essa religiosidade que eles precisavam, e diante de um drama era muito mais fácil. E após esses autos, foi criado as óperas palacianas, porque o clero, a nobreza se apossou disso através do ballet de cour, e depois esse ballet se transformou em óperas, e depois das óperas palacianas elas foram se transformando em óperas apresentadas nos teatros, e isso teve uma repercussão incrível na Europa, né? Daí começou a ópera francesa, a ópera alemã, ópera inglesa. E veja bem, ela tem esse cunho popular, essa coisa de abordar várias classes sociais. Você acredita, Sônia, aqui uma pergunta minha para você. Você acredita que os compositores dessas grandes óperas que a gente lida dentro do projeto acreditavam na permanência e na repercussão que elas teriam no futuro? Verdi tinha esse conhecimento. Verdi tinha. Será que os outros tinham? Tinham. Wagner sabia muito bem o que ia chegar. Ele sabia muito bem, ele usou muito bem
ele tinha essa perspectiva, ele sabia do poder dele, do carisma que ele tinha, Verdi também sabia, Mozart também sabia, os compositores sabiam disso. Eu acho que eles tinham mais conhecimento do que os compositores atuais. Bom, muito não, mas veja bem, os compositores atuais também estão fazendo, mas não com aquela dimensão, não com aquela projeção que existia naquela época, né? E a última pergunta, Sônia, o que a ópera lhe traz ao coração? Eu não posso falar o que a ópera me traz ao coração, porque eu sou uma musicista. Eu não gosto só de ópera, eu gosto de todos os gêneros musicais. Então, para mim é difícil responder essa pergunta para você, né? O que eu acho importante é de participar desse projeto no sentido de que a ópera ela passa a ter um sentido interdisciplinar quando você analisa sob essa perspectiva que você está tentando fazer. E todas as possibilidades que ampliam a participação do músico na sociedade, eu vejo com bons olhos, né? É claro que eu adoro um concerto instrumental, eu adoro uma música de câmara. Música de câmara. Eu sou suspeita para falar, Pícola, eu não posso falar isso para você, porque gosto de tudo. Mas gosto também de ópera, acho uma coisa maravilhosa também. Sônia, nós gostaríamos de agradecer você muito obrigada, é um prazer estar aqui. E espero que o público venha nos prestigiar quando das apresentações das aulas magnas dentro do JEP. Pois não. Muito obrigado, Muito obrigada. Sônia.